Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 34, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Abraão casa com Cetura e tem filho dela. Versículo 1. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. Versículo 2. E deu ele à luz Zira e Joquizã, Medã, Mediã e Gisbaque e Sua. Referência do versículo 2. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32. Enquanto aos filhos de Cetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zira, e Joquizã, e Medã, e Mediã, e Josibaque, e Sua. Os filhos de Joquizã foram Sebá e Dedã. O versículo 3 do capítulo 25 de Gênesis. E Joquizã gerou Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. Versículo 4. E os filhos de Mediã foram Efa, Efer, Enoque, Abidá, Elda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 36. E Sara, a mulher de meu senhor Abraão, gerou um filho a meu senhor Abraão, depois da sua velhice, e ele deu a ele tudo enquanto tem. O versículo 6, do capítulo 25 de Gênesis. Mas aos filhos da concubina que Abraão tinha, deu a Abraão um presente, e vivendo ele ainda despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Contexto da palavra: despedimento de Agar e Ismael. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também ele deu o menino e despediu a ela, e foi-se andando errante no deserto de Berseba. O versículo 7 do capítulo 25 de Gênesis. E estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Referência do versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultados. O versículo 9 do capítulo 25 de Gênesis. Isaque e Ismael, seu filho, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mari. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 29.
Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho em farto de dias. E Esaú e Jacó, seu filho, sepultaram. O versículo 10 do capítulo 25 de Gênesis. O campo que Abraão compraram aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Versículo 11. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço Beer-Leai-Roi. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Gad e Bered. O versículo 12 do capítulo 25 de Gênesis. Esta, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Versículo 13. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibizão. Referência do versículo 13, livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 2. Contexto da palavra genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé, os seus descendentes. Versículo 2. Quenã, Amalaliel e Jered. O versículo 14 do capítulo 25 de Gênesis. E Misba, Duma e Massa. Versículo 15. Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. Versículo 16. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 20. Enquanto Ismael também te tem ouvido, eis aqui tem abençoado. Falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar, grandissimamente, 12 príncipes, gerará dele e farei uma grande nação. O versículo 17 do capítulo 25 de Gênesis. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morrendo foi congregado o seu povo. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Contexto da palavra, Abraão morre, versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado ao seu povo. Versículo 18, capítulo 25 de Gênesis.
e habitaram desde a vila até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos os irmãos de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O versículo 19 do capítulo 25 de Gênesis. Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Referência do versículo 19, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 2. Contexto da palavra, a genealogia de Jesus Cristo. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. O versículo 20 do capítulo 25 de Gênesis. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, Arã, irmã de Labão, arameu. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 23. E Betuel gerou Rebeca. Esses 8 deu Bilca, Naô, irmão de Abraão. O versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 13. E eles disseram: nos teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão, da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Está falando que não existe José, filho de Jacó. O versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se assim, que porque sou eu assim. Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, assim é porque sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. Referência do versículo 22. Livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. O versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis. E o Senhor, ele disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo,
e o maior servirá o menor. O versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis geme no seu ventre. Versículo 25. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Referência do versículo 25, li de Gênesis, capítulo 27, versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. O versículo 26 do capítulo 25 de Gênesis. E depois saiu seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Referência do versículo 26, li de Gênesis capítulo 27, versículo 36. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou. Eis que agora me tomou a minha bênção, mas disse, não reservaste, pois para mim, a bênção alguma? O versículo 27 do capítulo 25 de Gênesis. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem périto na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Referência do versículo 27, li de Gênesis capítulo 27, versículo 3. Contexto da palavra, Isaque manda Esaú fazer ele um guisado. Versículo 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça. Referência do versículo 27, livro de Salmo, de número 37, verso 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Referência do versículo 27, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra a lei, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. O versículo 28 do capítulo 25 de Gênesis. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Referência do versículo 28, li de Gênesis, capítulo 27, versículo 6. Contexto da palavra, Rebeca e Jacó enganam Isaque. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai,
que falava com Esaú, o teu irmão, dizendo: o versículo 29 do capítulo 25 de Gênesis. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa a mim, peço-te de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Versículo 31. Então disse Jacó: vem de mim hoje a tua primogenitura. O versículo 31. Então disse Jacó: vem de mim hoje a tua primogenitura. Versículo 32. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou ele e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34, para terminar. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu assim, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Referência do versículo 34. Livro de Eclesiástico, capítulo 8, versículo 15. Contexto da palavra. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em diversidade. Versículo 15. Então exaltei eu alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus ele dá debaixo do sol. Referência do versículo 34. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se como um homem combate em Éfeso contra as bestas, que aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vou ler mais uma vez o versículo 32 do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Se como o homem combate em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Este foi o livro de Gênesis, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 34, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Para terminar, com todas as referências e contexto da palavra.
Jacó foi esperto, mas isso foi um pacto que Deus teve com Isaac, com Abraão. Eu vou só ler mesmo eu só li esse capítulo porque o tempo não espera para poder ter algum comentário. Está terminando. Mas que o Senhor, Deus eterno de Abraão, Isaac, Jacó, abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com o Pai eterno, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.